escola atual ou esta escola do século XXI, hum, infelizmente, poderá estar muito próxima daquilo que é a escola do século passado, não é? O século passado também não passou há muito tempo, ainda, mas esse se calhar é o grande problema, é que a escola demora muito tempo a evoluir ou a transformar-se. Ou seja, a escola tem uma velocidade muito diferente em relação àquilo que é a velocidade do resto da sociedade. E nós podemos comparar com diferentes áreas. Podemos comparar com a medicina e ver quão rápida é essa evolução e essa transformação com a utilização nomeadamente de tecnologia, de novas formas de abordar os diferentes problemas. Se podemos pegar nos transportes e a evolução que vai acontecendo também a esse nível. E depois nós chegamos à educação e voltamos a ver tudo muito, muito lento. E o facto de ser muito lento, aquilo que penso é que devia ser ao contrário, ou seja, a educação devia liderar todos os processos de inovação e processos de inovação para a sociedade. Ou seja, as experiências de inovação, as experiências de transformação deviam ter, com os alunos, devem acontecer, primeiro que mais, devem acontecer na escola, para eu me poder preparar para aquilo que é o espaço onde vivo, não é? Que é na sociedade, e a escola faz parte dessa mesma sociedade. Eu às vezes até gosto de fazer a comparação entre uma sala de aula e um bloco operatório, não é? Se um professor do século passado regressasse a este tempo, não é? Quase como uma viagem ao futuro, e entrasse numa sala de aula, certamente conseguiria dar uma aula, e este dar entre aspas, não é? Também é um outro problema, não é? Porque estamos a dar aulas, ou oferecê-las, mas podia ministrar uma aula. Se calhar se fosse um médico entrar num bloco operatório dos dias de hoje, um médico que tivesse feito essa viagem também do século passado, ou de há 2 séculos atrás, provavelmente estaria ali com um problema para manipular um conjunto de objetos e de técnicas. Nós hoje precisamos e sabendo que a aprendizagem acontece a qualquer hora e a qualquer lugar, ou seja, estamos numa aprendizagem que tem que ser ubíqua. Esta ideia de eu ter rapidamente acesso à informação, é evidente que se a escola tem acesso a muita informação, ou se os alunos têm acesso a muita informação, aquilo que eles precisam não é que lhes seja dada essa informação, porque eles têm acesso à mesma, eles têm que ser conduzidos a encontrar essa informação fidedigna e a desenhar muitas vezes projetos que vão ao encontro daquilo que é o seu cotidiano, daquilo que vai ser o seu dia. Ou seja, esta ideia de que a escola tem que estar aberta para aquilo que é um contexto, o contexto da sociedade atual. E para isso, não pode ser de uma forma forçada, mas tem que ser de uma forma o mais natural possível. E para que essa forma natural aconteça, nós temos que criar experiências em contexto educativo. Essas experiências são criadas desde logo, é evidente que eu estando ligado a muito daquilo que é a tecnologia educativa, as minhas comparações são muito feitas com a tecnologia. Eu lembro-me, por exemplo, quando nós estamos a fazer uma utilização de qualquer tipo de tecnologia, não dedicar uma aula para a tecnologia, porque nós também não dedicamos nenhuma aula para a utilização da tesoura, ou para a utilização de um lápis, ou para a utilização... aquilo está lá, tem que aparecer naturalmente no meio daquilo que é a tarefa que o aluno tem para realizar. E para uma diferente atividade, um aluno vai encontrar um diferente recurso. Onde o aluno precisa de ajuda é nessa definição de percurso, de etapas, de desenho, para poder ir sendo orientado na execução das diferentes tarefas ao longo da sua aprendizagem. Se os alunos aquilo que neste momento precisam é de uma maior descoberta e que lhes seja promovido uma aprendizagem acima de tudo centrada neles próprios, naquilo que eles aprendem, naquilo que eles constroem,
um problema que nós temos atualmente é o desconhecimento de algumas técnicas e de alguns modelos, não é? Ou seja, muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos professores, o contacto que tiveram enquanto professores que fizeram uma licenciatura, embora com modelos construtivistas e construtivismo social, entre várias modalidades, mas não havia a tecnologia que temos hoje ao dispor, não havia este contexto de ubiquidade que existe hoje, e essa circunstância ainda não passou para as nossas escolas. Ou seja, um dos grandes problemas é a falta de conhecimento de modelos ativos de aprendizagem. Ou seja, nós podemos falar de metodologias ativas como aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem baseada em problemas, uma aprendizagem baseada em jogos, o próprio cenário de gamificação, a própria aprendizagem invertida. E este conjunto e são exemplos em 40 modelos ativos de ensino, estes exemplos são exemplos até muito objetivos e muito fáceis de colocar em prática, mas é preciso primeiro, mais nada, conhecê-los. Eu tenho que os conhecer, dominá-los para começar a implementá-los. Acho que as pessoas ainda não estão preparados para este tipo de modelos e, acima de tudo, não estão preparados porque, primeiro, não os conhecem e segundo, falta libertar-nos de umas amarras. Acho que as pessoas hoje estão presas a um conjunto de amarras e de pré-conceitos daquilo que é a escola e deixámos de pensar, enquanto professores, deixámos de pensar porque é que se ensina, porque é que ensinamos, para que é que ensinamos, que modelos é que usamos para que um aluno compreenda melhor um determinado tipo de conceito, que tecnologia ou recursos é que podem ser usados para potenciar essa mesma aprendizagem, qual é o espaço, porque dentro dos espaços não estamos só a falar dos layouts dentro de uma sala de aula ou dos vários espaços físicos dentro de uma escola, estamos a falar também de os espaços virtuais e a multiplicidade de espaços virtuais que podem ser criados para um aluno aprender. Deixámos de preocupar e de pensar porque é que o fazemos. E nós, provavelmente também porque não há tempo, mas é preciso pararmos e deixarmos de repetir, porque funcionou bem há 10 anos, não significa que funciona bem hoje. E a ideia de que estamos a preparar os alunos do futuro também parece que é falso. Nós estamos a preparar alunos já para o presente. E essa devia ser uma primeira constatação, uma primeira reação. Ou seja, o primeiro desafio e os grandes desafios que as pessoas têm hoje é de fazer uma transformação pedagógica em serviço e fazê-la porque o mundo mudou. E enquanto eu não compreender e andar a tentar arrastar-me dentro de uma escola, dentro do ensino, achando que consigo fazer exatamente aquilo que fazia de há uns anos para cá, e hoje nós temos estudos que comprovam que o foco da atenção é muito mais reduzido. Nós estamos a falar de alunos que hoje têm um foco de atenção de 10 minutos, ou seja, após 10 minutos dispersaram. Isso significa que a tarefa tem que ser mais reduzida e mais focada. E alternada, com atividades mais lúdicas, com atividades mais ativas, com atividades de maior foco, atividades em pares, atividades individuais, atividades em grupo, atividades com o digital, atividades com o analógico. Essa variedade tem que ser implementada para que eu consiga manter um foco de atenção e de concentração dos alunos que não consigo hoje e que conseguia em tempos onde o nosso foco era certamente dos tais 50 minutos, por isso daí as aulas de 50 minutos também. Esse é o grande desafio, quanto a mim, é eu compreender que a escola, como nós a conhecemos, acabou. Não existe mais. A escola, como nós a conhecemos, hoje acontece em qualquer lugar e eu foco muito esta ideia da ubiquidade porque nós continuamos a achar que somos os donos, nós, entre aspas, professores, somos os únicos que têm o conhecimento. E isso é uma ideia da Idade Média, não é? Em que o conhecimento estava centrado em apenas algumas pessoas e só com essas pessoas é que eu conseguia aprender. E hoje não. Ora, mas por outro lado, um outro desafio é encontrar conteúdo fidedigno, que é um outro grande problema. Ou seja, também há depois o reverso da medalha, que é pensar que okay, hoje tudo está na web, eu encontro qualquer informação a qualquer lugar, mas
eu tenho que a validar. E é aí que o nosso papel enquanto professores se altera. Eu tenho que dar aos meus alunos, ajudar os meus alunos a encontrar conteúdos válidos e fidedignos. E penso que isso também não acontece. Não é simplesmente ir ao Google buscar informação, é eu próprio professor tenho que ajudar o meu aluno e dar-lhe até muitas vezes já conteúdo, determinado tipo de sites, determinado tipo de multimédia, determinado tipo de conteúdo que possa estar numa plataforma fechada e que possa ser usada para que ele possa tratar a informação que já foi validada por mim enquanto professor. A grande vantagem desses modelos é exatamente colocar o aluno a construir. Ser o aluno que recolhe informação, que a trata, que a valida, não é? Um, que desenvolve, que desenha, que constrói, e esse papel ativo que o aluno tem em todo esse processo faz com que ele se envolva também na aprendizagem. Uma pessoa que está envolvida aprende melhor, aprende mais, está feliz, e é isso que se pretende numa escola, isto de uma forma muito resumida. É evidente que o facto de nós termos este tipo de modelos não quer de maneira nenhuma dizer que nos afastemos de outros, ou seja, que eles devem ser, todos os modelos e todas as metodologias no ensino devem estar sempre agregadas e para cada situação elas serem adaptadas. Mas a grande vantagem acima de tudo é essa, é colocar o aluno a construir, né? Ser ele o construtor. Aquilo que eu vejo enquanto perfil para um professor é a ideia de o professor poder criar oportunidades de aprendizagem para os alunos. Ou seja, não lhe dar um produto final, mas dar-lhe uma oportunidade de ele aprender individualmente ou em colaboração. E o digital hoje, nós temos plataformas que nos ajudam a sistematizar esta mesma criação de oportunidades. Depois a ideia de que não é a fonte primária de qualquer informação, mas sim um orientador que ajuda o aluno a explorar outros temas, a fazer relação entre outros assuntos com maior profundidade. Outra característica que um professor deve ter também hoje é de ajudar o aluno a descobrir, ao invés de apenas lhe transmitir. Ou seja, não lhe dar um bocadinho como aquele provérbio, dar-lhe a cana e ensiná-lo a pescar, e não lhe colocar só o peixe na mesa, não é? Depois, o professor hoje também é responsável por reorganizar o tal espaço de aprendizagem. E esse espaço é o espaço físico e o espaço virtual. E criar, estruturar, ajudá-lo a estruturar ideias, desde focar até um mapa mental, uma estrutura de projeto. É um papel também que o professor tem hoje, porque tem que ajudar, quando nós dizemos que os alunos não sabem trabalhar por projeto, eles não sabem porque não tiveram essa experiência, têm que ter experiência para poderem saber trabalhar. Se eu estiver sempre à espera que o aluno aprenda de uma outra forma, ele nunca vai aprender. Faz lembrar muito aquela ideia de que quando os alunos chegam, pegam na tesoura pela primeira vez e dizem: este aluno não sabe cortar. Assim, claro, está a cortar pela primeira vez. Ou seja, eu já referi isso há pouco, a ideia de que os alunos têm que ter experiências. Não é? E nós, professores, temos que criar esses ambientes de experiências. E a escola tem que ser o ambiente dessa mesma experiência. Depois, é o professor que determina os recursos que o aluno deve explorar. Numa aprendizagem invertida, por exemplo, não é simplesmente entregar-lhe conteúdo avulso, mas dedicar-lhe recursos exatos e muito precisos em relação àquilo que nós pretendemos que um aluno veja e sistematize a informação e depois produza algo com aquilo que esteve a aprender e produza, acima de tudo, num conteúdo que seja palpável, ou seja, alguma coisa de prática, que não seja, que produza um recurso que seja muito virado para o seu cotidiano. A concretização num produto é, aliás, uma das ideias-chave de uma aprendizagem baseada em projetos. Depois, que utiliza intencionalmente esse mesmo conteúdo, ou seja, o tempo de sala de aula,
não deve ser para que um professor esteja apenas a debitar ou a transmitir informação, mas sim a ajudar alunos que precisam realmente da ajuda do professor. O que é que eu quero dizer com isto? Que o tempo de sala de aula seja feito para que alunos possam estar a produzir os seus produtos, os seus conteúdos, os seus recursos, em relação ao tema que estão a trabalhar, ou seja, sempre numa viragem muito ligada ao cotidiano, e o professor aproveita esse tempo para fazer uma verdadeira diferenciação pedagógica, e possa estar apenas com alguns alunos que, por uma razão qualquer, ainda não conseguiram compreender, e então está a fazer um trabalho mais prático e mais diferenciador e mais em concreto com aqueles alunos. E isso consegue-se ter aqui uma verdadeira inclusão desses alunos na escola e no ensino. E, acima de tudo, uma outra característica fundamental para um professor de hoje é o constante feedback. Ou seja, e esse constante feedback só é possível com o digital. Porque quando temos 26 alunos à nossa frente, dar um constante feedback àqueles alunos todos, nós vamos dá-lo em tempos diferentes àquilo que é a necessidade que realmente o aluno precisa. Com o digital, nós conseguimos ter esse feedback instantâneo, muitas das vezes, ou um feedback que pode dar resposta a outros alunos que têm essa mesma questão, e isso possibilita essa monitorização constante e até uma avaliação do processo de aprendizagem. A questão do feedback é hoje bastante importante. A ideia de que o facto de nós hoje conhecemos muitos recursos digitais que nos torna, de alguma forma, até professores muito inovadores. Isso também é falso, não é? Porque nós podemos ter milhares de produtos e milhares de conhecimentos de plataformas e instrumentos e não podemos fazer nada com elas, não é? Aquela ideia de juntar um conjunto de pregos, como se cada um fosse uma ferramenta, mas depois de eu não saber o que é que faço com aqueles pregos, eu fico apenas com uma mão cheia de pregos. Eu tenho que saber para que é que depois vou utilizá-los. E às vezes é possível ter uma boa plataforma, um bom serviço digital e com esse ter um trabalho alinhado e virado para aquilo que é a estruturação de um pensamento e de uma ideia. Depois, outra ideia-chave é a ideia de que nós precisamos ter uma visão a longo prazo. E a mim parece-me que muitas vezes também temos visões a curto prazo, ou seja, estamos sempre a tentar resolver os problemas do momento e projetamos pouco a educação para o futuro. Ou seja, embora falamos muito em educação do futuro e escolas do futuro, etc., mas na verdade o que estamos a fazer é sempre algo a resolver coisas muito do presente. E quando falamos em visão do futuro, é pensar sempre em arranjar um caminho, ter um caminho. Eu ter um caminho enquanto professor, eu ter um caminho enquanto turma, eu ter um caminho enquanto escola, eu ter um caminho enquanto instituição e ter um desenho pedagógico para aquela escola, para aquela minha instituição. E isso ajuda-me a começar a trilhar algum tipo de caminho e a começar a usar o recurso A, ajuda-me a desenhar o espaço B, ajuda-me a implementar um modelo C, enfim. Essa estruturação e essa visão a longo prazo é fundamental e eu também parece que ela não existe. Ainda de acordo com os professores e aquilo que é a estruturação de um modelo ativo de ensino, definir muito bem quais são os conceitos-chave que devemos trabalhar, ou seja, que o currículo hoje é flexível ao ponto e eu não tenho que trabalhar tudo o que está no currículo, mas definir assim os conceitos que são chave, aqueles conceitos que são estruturantes, imaginando até aqui a metáfora, e eu gosto muito de fazer metáforas, mas a ideia de termos uma árvore, imagino que a árvore é o nosso currículo, e aquilo que eu quero trabalhar com aquele aluno é o tronco daquela árvore, não os ramos, porque isso é uma coisa que vai aparecer na disciplina A, B, C e D, e elas vão se cruzar o mesmo conteúdo de várias formas. Agora, o tronco é e esse tronco é o conceito-chave, é o conceito estruturante que faz com que aquela árvore cresça firme e com resistência. E são esses conceitos que eu me devo preocupar hoje, porque o restante vai aparecer de múltiplas formas na aprendizagem dos alunos. A questão da validação e da fidedignidade dos recursos que encontramos. Não é? Imaginando que mais de 90% do que está na internet é falso, ou pelo menos tem imprecisões. Outra situação de interesse é, hoje nós temos que utilizar mais recursos multimédia. A aprendizagem multimodal é de tal maneira importante que nós hoje sabemos que o nosso cérebro a longo prazo
é trabalhado quantos mais sentidos eu utilizar na minha aprendizagem. Ou seja, com a multimédia eu posso trabalhar o tato, posso trabalhar a visão, a audição. Há um conjunto de sentidos que estão ali ao dispor e a ser trabalhados e a terem a interação que me permitem que a minha memória a longo prazo tenha outras repercussões e outro interesse. E isso depois também implica com a minha promoção enquanto professor da autonomia dos meus alunos, ou seja, quanto mais autónomo for o meu aluno, mais ele consegue trabalhar e um melhor desempenho ele também consegue tirar. Outra circunstância tem a ver muito com a definição de tempos médios de execução de tarefas. Nós não podemos simplesmente, nós temos que definir com os nossos alunos muito bem aquilo que são as tarefas e em qualquer desenho de aprendizagem ativa, eu saber exatamente o que é que eu tenho que fazer, quando é que tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer e ter muito bem definido quais são os timings. Isso ajuda a estruturar qualquer tipo de pensamento. E eu sinto que estou a fazer alguma coisa com sentido e com critério. E por isso, muitas vezes, fenómenos como a gamificação são fenómenos que envolvem muito nesse âmbito. As duas ideias-chave de uma aprendizagem baseada por projetos é que a ideia nasce do aluno, primeiro que mais nada, e depois eu, enquanto professor, vou ajustá-la àquilo que são alguns desses tais conceitos-chave que vou incorporando na sua ideia de construção do seu projeto. Mas a outra situação fundamental aqui é que vai resultar num produto, não é? Ou seja, nasce do meu interesse pessoal, é importante para o envolver naquilo que quer aprender, e porque se tem problema quer vê-lo resolvido, mas depois porque há a construção de um produto, há um produto que vai ser apresentado, que vai ser desenvolvido, e isso faz com que eu concretize a minha ideia em algo de palpável. E isso também me parece que é fundamental. Gosto de realçar sempre estas três dimensões que para mim são fundamentais: a tecnologia, a pedagogia e o espaço, e a relação que se constrói entre elas. E dessa relação, alguns dados que nós hoje temos, é que nós temos já as primeiras turmas, aos primeiros alunos. Eu tenho uma ligação muito grande a projetos com alunos entre os 6 e os 10 anos que trabalham neste tipo de ambientes e neste tipo de práticas, e que aquilo que nós vamos vendo é que mesmo esses alunos, quando saem para um ambiente muito tradicional, têm sucesso, ou seja, porque têm a bagagem que tiveram em modelos de aprendizagem invertida, de muita autonomia, faz com que eles estejam preparados para lidar com qualquer sistema. Agora, podem estar menos motivados num sistema mais tradicionalista, mas têm igualdade de oportunidades para serem alunos de topo. Por outro lado, alunos que passem por experiências mais tradicionalistas e depois passem para ambientes deste género, têm ali mais alguma dificuldade. Ou seja, aquilo que eu quero dizer com isto é que nós não podemos privar os alunos de não ter algum tipo de utilização pedagógica e tecnológica, pensando sempre que depois vão para um ambiente onde isso não acontece. Ou seja, isso é quase como eu tenho a possibilidade de poder conduzir uma bicicleta e uma moto, mas na realidade, como sei que não vou usar a moto nos próximos tempos, só lhes dou a bicicleta. Não, quando for preciso usar um outro meio de transporte, tenho sempre esse meio disponível. E é isso que nós, enquanto professores, também temos que disponibilizar. Ao fazermos isso, aquilo que nós vamos tendo são este tipo de alunos. Já nos permite ter dados muito interessantes, porque nós vemos que, ao nível das competências leves, as chamadas soft skills, nós temos alunos que, do ponto de vista da comunicação oral e escrita, têm melhorias muito grandes, porque, como estão, por exemplo, a fazer um trabalho de aprendizagem baseada em projeto, onde têm que sistematicamente ir fazendo pontos de situação, fazer apresentação de trabalho, pesquisa, há muito diálogo, do ponto de vista da oralidade e da argumentação, isso são dados que são competências que ganham logo grande evidência.
E isso resulta depois num aluno muito mais, que argumenta muito mais, que se expressa muito melhor, quando é chamado a esse ponto. Depois na própria escrita, porque, por exemplo, quando pedimos a alunos que trabalhem através do vídeo, façam digital storytelling, vamos imaginando, eles estão a trabalhar conceitos e a produzi-los não só do ponto de vista oral, mas para fazer um vídeo e essa oralidade, e esse diálogo e qualquer coisa que apresentem em vídeo, pressupôs um guião. E esse guião é todo um trabalho de escrita e de apuramento de uma escrita correta para a produção depois de um vídeo. Autonomia, e a autonomia é talvez daqueles que está logo no topo, porque todo este conjunto de modelos pedagógicos com uso de tecnologia, em que usamos os tais diferentes espaços, aquilo que vai fomentar é uma autonomia muito grande junto dos alunos, porque os alunos acabam por ser, cada um acaba por ser quase o seu líder, caminha por si. Esta ideia de que um aluno, nós não devemos ensinar a um aluno aquilo que ele pode aprender por si, se ele consegue ir aprendendo por ele, ele vai ganhando essa mesma autonomia e eu vou-lhe dando um apoio para o ir encaminhando, mas sem o estar sempre a condicionar. Essa autonomia é facilmente resolvida, até porque o feedback imediato que muito do digital lhe fornece e que muitas das plataformas ajudam a guiá-lo, faz com que ele vá ganhando essa autonomia. Não é? Agora eles têm que ter experiências. E, outras competências que vão aparecendo com resultados muito e com resultados muito interessantes é a ideia de serem eles a construir, ou seja, o desenvolvimento da própria criatividade. Porque um aluno só é criativo se tiver experiências. Nós gostamos muito de pedir aos alunos para serem criativos. Escreve um texto, mas ser criativo. O que é isso, ser criativo? Não é? Eu só posso ser criativo quando não me limitam a minha criatividade. Ou seja, eu não posso dizer a um aluno para ser criativo, mas antes disso já lhe disse para ele fazer uma árvore, mas a árvore tem que ser verde. Olha, é uma árvore, mas não pintes árvores de outra cor, tem que ser verde. Não. O aluno se pintou uma árvore azul, porquê que ele pintou azul? Porque eu vi num programa no Japão e estava a ver e havia lá umas árvores azuis. Ou seja, às vezes nós vamos limitando a criatividade logo de raiz, logo quando um aluno entra na escola, onde começamos a dizer que a árvore de Natal tem que ser triangular, como se elas existissem, triangulares. Vamos fazendo aqui um conjunto de limitações, não é? Que faz com que essa criatividade vá sendo reduzida. Ou quando o aluno entra na escrita e coloca um carro a voar e nós dizemos que os carros não voam. Quer dizer, mas não voam onde? No nosso mundo. Parecendo um pouco brincadeira, na realidade são limites que vamos dando à criatividade e depois vamos fazendo o quê? Vamos formatando os alunos. E depois quando pedimos para eles saírem da caixa, não é? Eles já estão de tal maneira metidos dentro de um formato que nós achamos que é um formato ideal para um aluno que vai trabalhar para uma fábrica, mas a verdade é que depois não vai trabalhar para fábrica nenhuma. Essa ideia do taylorismo já acabou há muito tempo e nós temos que os deixar de pensar e uma metodologia ativa faz com que ele pense, tenha as suas ideias e nós o ajudemos a repensá-las, a argumentá-las e a justificá-las, mas deixamos-lo criar. E quando o aluno está a produzir, os produtos são muito mais interessantes quanto mais diversos eles forem. Ou seja, eu gosto também de fazer aquela comparação. Será que se nós pedíssemos para cada aluno fizesse um bolo de chocolate, íamos ter bolos de chocolate iguais? Não íamos. E não íamos porque há alunos que vão fazê-lo de forma retangular, outros vão fazê-lo de forma circular, outros vão fazê-los com recheio, outros vão fazê-los sem recheio, outros vão colocar frutos secos, enfim. O que nós, professores, muitas vezes fazemos é damos-lhe a receita para fazerem todos igual, não é? Quase como se fosse aprender do dia do pai ou do dia da mãe. E não é isso que nós pretendemos. Nós queremos exatamente essa diversidade e que ele depois argumente e justifique porque é que fez assim, porque é que fez daquela forma, o que é que o levou a ir por aquele caminho, mas, na essência, aquilo que tínhamos pedido é para fazer um bolo de chocolate. E eles estavam lá, em diferentes formas e em diferentes formatos, mas estavam lá. E este tipo de modelos ajuda-os a pensar e ajuda-os a criar.
a escola tem que ser construída como um ambiente em que a tecnologia está no seu ambiente natural. Ou seja, nós não podemos olhar para fora da escola e, sim, eu uso a tecnologia todos os dias, com o meu telefone, porque vou no meu carro, porque vou ao multibanco, se calhar até faço as compras online, e depois entro na escola e como se entrasse numa cápsula do tempo e tivesse que deixar toda a tecnologia à porta e não a deixar entrar. Ou seja, mas para que esse ambiente natural seja criado com o uso de tecnologia, nós percebemos que é preciso aqui alguma capacitação, primeiro, de muita vertente pedagógica, mas depois, quando nós estamos a utilizar, e isso eu até ia aqui ligar um bocadinho àquela questão da pandemia, àquilo que foi ou que é a ideia de que a pandemia nos trouxe uma maior utilização do digital. O que me parece é que, de facto, houve um maior uso do digital, mas num uso apenas de substituição. Ou seja, se pensarmos, a minha comparação é com a travessia de um oceano. Ou seja, aquele professor que nunca atravessa o oceano, não é? Ou seja, não atravessa o oceano porque simplesmente não quer molhar os pés. Não é? E é a forma mais segura de sobreviver é nem sequer molhar os pés. O que é respeitável. Deixa-nos aqui algumas dúvidas, mas deve-se respeitar. Agora, depois temos aqueles que vão arriscando. E começam a arriscar como? Metendo-se numa canoa e tentando navegar à tona e eventualmente levando ali com algumas ondas, mas aquilo que na realidade está a fazer, essa passagem da canoa, não deixa de ser o quê? Fazer a travessia. É aquilo que eu muitas vezes comparo com quando eu fazia um exercício em papel do tipo quiz e depois faço exatamente o mesmo, só que no digital. É um quiz também, mas está num formato digital. Ou seja, do ponto de vista pedagógico, não há nenhuma mudança. É o mesmo modelo. O aluno faz um quiz no papel ou faz um quiz no digital. Ou seja, esse ambiente é apenas um ambiente de substituição. Ou seja, não há... é natural. E é uma primeira fase, porquê? Porque eu estou a começar a atravessar o oceano. Portanto, faz parte desse crescimento também, enquanto professor. E é preciso que ele aconteça. Por outro lado, aquilo que nós precisamos é que essa passagem desse oceano, ela vá aumentando a dificuldade. Eu deixo de passar à tona d'água e começo a ir um bocadinho mais fundo. Ir mais fundo é, se calhar, começar a mergulhar. E ir quase como um mergulhador, em que vai usando já outro tipo de recursos e modelos um bocadinho mais, lá está, um bocadinho mais ativos. Até chegar ao ponto de conseguir atravessar um oceano num submarino. Qual é que é a vantagem de atravessar um oceano num submarino? É que eu não só estou a atravessar o oceano, que era o objetivo principal, né, que é a minha aprendizagem do currículo, e essa travessia é isso mesmo, mas acima de tudo é eu a passar o currículo não à tona d'água onde só vejo água e alguns peixes, mas atravessar pelo fundo, onde vejo a água, os peixes e todo o ecossistema do fundo do oceano. E como é que isto se retrata na prática? Lá está, é quando o aluno está a aprender por projetos, onde está a criar o seu próprio conteúdo, onde está a criar o seu próprio desenho, onde está a criar a sua própria estrutura de aprendizagem. E eu, enquanto professor, já não estou a dar apenas aquilo que era um modelo analógico e o passei para um digital, de substituição, mas estou a redefinir todo um processo de aprendizagem. E quando eu estou num processo de redefinição, em que aquilo que eu faço já é mais pelo aluno, já é mais o aluno que produz, mais o aluno que procura, é mais o aluno que comunica com os seus pares, ou seja, que eles aprendem mais entre pares. E eu, enquanto professor, sou mais um monitor e um facilitador de aprendizagens. Quando eu me redefino a esse ponto, aí sim eu estou a atravessar o oceano condignamente, porque vou muito mais fundo em todo o processo de aprendizagem. E esse é um aspecto que não queria aqui deixar de realçar, porque está intimamente ligado, e nós não podemos, de modo algum, desligar os modelos ativos de aprendizagem hoje com uma utilização do digital, que é, mais do que motivar ao aluno, o digital potencia as aprendizagens, a todos os níveis.